um pouco da nossa história, a história de Porto Novo do Corrente, narrada por mim, Wilton Mendes, e escrita por Manuel Cruz. Você sabia que o distrito de Porto Novo foi criado em 25 de setembro do ano de 1918 pela Lei Estadual número 676 de 20 de 8 de 1906, rumo ao Corrente. A vila de Porto Novo está situada à margem esquerda do rio Corrente, ao norte da Serra das Porteiras, 48 quilômetros de Santana e a 54 quilômetros de Santa Maria da Vitória. Seu nome antigamente chamava-se Curral Novo, tomado de um curral construído nos arredores por Chico Rico para amansador de gado. A propósito de um primitivo nome da vila, conta-se que um filho de Chico Rico fora procurar fortuna em São Paulo, onde permanecera por largos anos. Ao voltar, verificou que muitas transformações tinham se efetuado na vila. Certa vez, para mostrar quanto a convivência de São Paulo havia produzido na sua rusticidade ribeirinho, procurou o estabelecimento comercial de Raimundo Luiz Ferreira, então sócio do coronel Moisés Martins de Oliveira, para a compra de uma garrafa de querosene. Explica Raimundo Ferreira que, naquele momento, faltava-lhe o artigo, ao que Inocêncio, supondo que seu interlocutor ignorasse o que fosse querosene, respondesse: talvez o senhor ignore que querosene é o mesmo que gás. E Raimundo Ferreira, a quem não faltava a presença de espírito, disse-lhe numa ironia fina: sim, Inocêncio, quando você saiu, isso aqui se chama Curral Novo. Porém, a criação do Porto Novo data mais ou menos de 60 anos. Fazia-se anteriormente o embarque e desembarque de mercadorias em Bem Bom, à margem esquerda do rio Corrente, pouco abaixo da fazenda de Abílio Antônio de Oliveira. É inacreditável, mas no passado Porto Novo fora um verdadeiro cérebro comercial da região. Havia aqui um movimento fabuloso que gerava muita riqueza, e com isso a pequena vila se prosperava e já tinha um presente estável economicamente, e fazia-se planos para o futuro, até que um plano perverso e ousado, traçado pelos coronéis santanenses da época, deu fim ao desenvolvimento da tão próspera Porto Novo. Toda a produção madeireira de Penamar e outras cidades do além-rio Corrente fazia-se em carro de boi, atravessando a casa velha da fazenda Missão e desembarcando-a em Bem Bom. Sabe-se que a fortuna de várias pessoas, como Serapião e Clementino Nunes Dourado, fora obtida no comércio de madeira feita por esses antigo meio e caminho de acesso ao rio Corrente. Posteriormente, com o florescimento do comércio com o brejo e em consequência das construções que foram surgindo em Curral Novo, o porto de Bem Bom foi abandonado e utilizado de Curral Novo, que passou a denominar-se Porto Novo do Corrente, por concorrência ao porto de Santa Maria da Vitória, município circunvizinho. A vila de Porto Novo é até hoje, por obra da natureza, servida pela via natural de transporte, o rio Corrente, que também serve os municípios de Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, Serra do Ramalho e Sítio do Mato, vindo a desaguar no rio São Francisco, já no município de Sítio do Mato. Com Santana, sede do município, o acesso era feito até o ano de 1900, mais ou menos por um trilheiro, quando o coronel Francisco Joaquim Flores autorizou a abertura de uma estrada carreteira que ficou conhecida como a Estrada da Rapadura. Tal estrada foi o caminho entre Porto Novo do Corrente e Santana dos Brejos por vários anos, até que se inaugurou a estrada rodoviária, que, se não fora construída sob condições técnicas favoráveis, pelo menos serviu para encurtar a distância e quebrar a monotonia e isolamento a que Porto Novo ficou sujeita em virtude
da mudança da Estrada da Rapadura para Sítio do Mato. O escoamento de toda a produção do brejo era feito através do rio corrente por meio de embarcações denominadas vapor. O Saldanha foi o primeiro de uma série a realizar a façanha de fazer a primeira carreira do rio corrente. Com ele se criou, em Porto Novo, vários órgãos públicos como a Agência dos Correios, esse formidável meio de comunicação para todos nós. As malas do correio eram transportadas a cavalo pelo saudoso João Gomes da Silva, missão pela qual desincumbira com zelo e honestidade. Havia em Porto Novo, na época, um campo de avião que permitia a aterrissagem de pequenas aeronaves, a Agência dos Correios e Telégrafos e algumas outras instituições públicas que desapareceram misteriosamente com o passar do tempo. Porto Novo tinha alcançado estrutura suficiente para tornar-se uma grande cidade, mas por conta da mudança de todo o movimento do comércio para Sítio do Mato, a pequena vila caiu-se num imenso buraco e até hoje sofre as consequências, fruto do abuso de poder dos homens públicos de Santana, que diziam representantes do município e do povo. A fênix da fábula. A situação de prosperidade de Porto Novo como entreposto comercial reservado a afirmar o intercâmbio entre Santana e as praças de Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e outras, viera a sofrer súbito colapso quando, por todos os títulos condenáveis e que não deve ser esquecido, ato sem sentido prático ou objetivo econômico, desviou-se o volume da produção agrícola do brejo para o porto de Sítio do Mato, que na época era parte integrante do município de Bom Jesus da Lapa, vindo a emancipar-se no ano de 19 de julho de 1989, deixando à margem e abandonado o nosso Porto Novo do Corrente. Encarado o fato sem maior exame, abstraindo-se de considerá-la nas devidas proporções quanto ao tempo e ao espaço, a preferência de um porto comercial por outro em município vizinho apresenta uma inovação atraente. Olhada, porém, do ângulo da realidade, percebe-se que a mudança em questão era consequência de um plano comercial amadurecido, só sentido pelo desastroso resultado trazido à economia do município e da própria vila, que se tornou isolada e esquecida, vivendo pela teimosia dos seus próprios habitantes. Além disso, a mudança de porto não tinha por objetivo solucionar o problema da distância, tampouco a necessidade de um porto melhor e mais segura, mas disfarçava um golpe comercial de envergadura, realmente um abalo econômico de Porto Novo. Quando se operou a mudança de caminho de sua produção, era de vulto a não se confiar na sua sobrevivência. Executaram-na quando a vila encontrava-se florescendo, tendo adquirido entre nós fouros de distinção a ponto de, reivindicando para si o primado econômico, julgava-se com direito de ingerir-se nas questões políticas. Daí se explica a atividade partidária de um senhor muito conhecido entre os mais idosos, de nome Honório José Alves, que da barranca do rio, como trincheira, despedia petrados contra a situação dominante. Referindo-nos à mudança do caminho da rapadura, queremos salientar que a mesma não se efetuara com apoio nenhum, em nenhum fator geográfico, nem se baseava em razões econômicas. Ao contrário, era produto de um plano ousado para solapar o comércio da vila, cuja intenção fora inteligentemente conseguida, tendo contribuído para isso o silêncio de tanto dos santanenses como dos homens de Porto Novo. Como todas as iniciativas calculadas, a mudança e foco fora precedida de propaganda organizada, dando importância à preferência, vingando o amaciamento da opinião pública, sem nenhum barulho, sem recriminações. Era fácil o ato astuto, idealizado da mudança. Em segunda etapa, a mais perigosa e justamente a que lhe interessava, esmagar o capital organizado da vila na tentativa
que não encontraria nenhuma resistência, deixando os comerciantes distanciados da produção e com o fator atividade, melhor dito, esperteza, a base de confiança que encontrara entre os agricultores do Brejo, terra limpa e fresca, estaria praticamente liquidado todo o comércio de Porto Novo, mesmo porque nenhum dos comerciantes da vila teria a lembrança de se transferir para o Brejo para a cabeça de ponte de uma concorrência emparelhada ao novo caminho, mas mesmo assim houve várias famílias que abandonaram Porto Novo, ou seja, trocaram-na pela cidade de Santana e de certa forma deram-se muitíssimo bem economicamente. Os homens de Porto Novo que assistiram de braços cruzados à audaciosa armadilha reservada ao deslocamento do comércio de um porto para outro, tinha os olhos cobertos pela poeira das paixões políticas, cultura arcaica existentes nas pequenas cidades, principalmente no Nordeste, e por isso não estavam suficientemente calmos e conscientes para compreenderem a ratoeira em que se deixaram cair, nem senhores de si mesmo, com a presença de espírito devida, para darem um grito contra tal golpe político ao seu interesse, que também era comum ao município. O progresso, entretanto, obra com os fatores externos de índole geográfica, num processo seguro e lento, vencendo o tempo e abrindo caminho nas montanhas, operando o prodígio mitológico de como a fênix da fábula, Porto Novo vira erguer-se das cinzas. Na administração do Dr. Francisco Flores, fora construída a rodovia Santana-Sítio do Mato, ligação que era um imperativo do intercâmbio com as cidades são-franciscanas e outras. Nunca, entretanto, se pensou em deslocar para Sítio do Mato o peso da produção do Brejo. Só posteriormente se deu a execução a esse malfadado plano, que teve início com a construção de armazéns de carga em Sítio do Mato. Enquanto não se consolidou a mudança do caminho, não se procedeu à construção da rodovia Santana-Porto Novo. A emoção-choque produzida no povo de Porto Novo, em decorrência da mudança do porto de embarque para Sítio do Mato, é uma dessas feridas tão profundas que não podem ser cicatrizadas facilmente, e com muita razão, pois se aquela gente brava e ativa faltassem as reservas morais, aquele espírito de combatividade e constância que foram como que a muralha inexplorável anteposta à rendição incondicional, então seria o caso de descrermos do homem e rebaixarmos a zero todo o tesouro de experiência encofrado pela psicologia moderna. Daí a razão que muitas vezes se manifesta acerca de lançarmos nossa condenação ao imperdoável desamor à nossa terra e à nossa gente, apontando fatos que nos parecem e fazendo causa comum com o povo, na certeza de que, se não lhe podemos matar a fome ou minimizar-lhe o sofrimento, ao menos possamos consolá-lo na adversidade e nos desencantos. Explicação nenhuma pode ser oferecida a esse distanciamento da coletividade, deixando-a sozinha em momento difícil, sem qualquer interesse em impulsar-lhe as aflições ou solidarizar-se com seu restardo de penúria. Se apreciarmos com isenção de ânimo o golpe desfechado contra a então próspera Porto Novo e contra os interesses sagrados do município que o foram, chegamos a ver, sem o auxílio de lentes de aumento, que nossa gente da cidade, como do campo, está entregue à própria sorte. Entretanto, estando perfeitamente aforada, como verídica, a canção popular, ao menos entre nós, de que o pobre vive de teimoso. Nessa divagação à caça dos sintomas e causas de tantos problemas sociais, que aflige quase 80% da população do nosso município, encontra-se exatamente no descaso, incompetência e desamor às coisas públicas. O princípio governamental de que o homem público deve promover o bem-estar do povo tornou-se expressão lucrativa e vazia de sentido. Ainda, infelizmente, encontra-se no setor da administração o enquizilamento pela rotina teimosia, gosto pela reprodução das mesmas cenas e adoção das mesmas medidas. Há muitos lustros se conhece a atividade do poder público municipal em resolver a presença de animais como
gado, porcos, jumentos e outros animais no perímetro urbano da cidade. Entretanto, todos esses animais ainda hoje perambulam pelas ruas da cidade. É possível que administrar ou gerir os negócios públicos consiste apenas em receber impostos ou multas ou em promover medidas tendentes à solução dos problemas mais palpitantes do povo. Não se precisa ir tão longe para informar-se de quanto pesada é a barra de chumbo amarrada aos pés da administração, que tem enormes dificuldades de enfrentar com decisão os problemas do município. Se ações tão simples como a retirada de animais das ruas, imagina os demais problemas. Então eu lhes pergunto, há algum interesse pela causa pública? Positivamente, não. Como pode ser explicada a transferência para Sítio do Mato, peso da produção do Brejo desviando-a de Porto Novo e do município de origem? Qual o resultado prático que teve a construção da estrada da carreteira que por dezenas de anos serviu de caminho civilizado? O impatriotismo só praticado pela ojeriza às coisas, nossa terra, poderá ser justificado em que por Sítio do Mato passavam vapores de grandes portes que faziam a carreira por todo alto e baixo São Francisco, e que os vapores que cruzavam as águas do rio corrente são de pequeno porte e não teriam a regularidade dos vapores que singram o São Francisco. Por isso havia praça para o embarque dos produtos do município. Esse argumento é falho. Para manter a navegação do corrente, o governo jamais negou na época a subvencionar as empresas que exploravam o comércio do transporte, preferindo carregar o orçamento com gastos dessa natureza a deixar o povo isolado. Verifica-se o contrário ocorria com as mercadorias de Porto Novo, que nunca ficava sem praça nos vapores em Sítio do Mato, apesar dos inúmeros navios que faziam a carreira. No entanto, nem sempre havia praça para as mercadorias do Brejo. É que os vapores de grande porte, cortando as águas do rio São Francisco, serviam a muitas praças, ao passo que os poucos que faziam a linha do rio corrente, posto não tivesse a regularidade dos primeiros, sempre saíam lotados, nunca deixando carga para trás. A verdade disso é que os vapores que subiam até Santa Maria da Vitória eram mais do que suficiente para se manter em dias todo o transporte de mercadorias produzidas em ambas as margens do rio corrente. Assim, Porto Novo ficou por anos como praça morta e sua população prejudicada ao comércio da rapadura, na qual cifrava toda a sua atividade e economia. Foram obrigados a procurar para sobreviverem outro gênero de vida na agropecuária. Compelido pela inclemência da terra e do clima, há cerca de um século registrou-se o primeiro movimento de massa que, saindo de Macaúbas, Bahia e municípios circunvizinhos, deveria formar no Brejo a primeira aglomeração humana, matriz das gerações de hoje e formadora do município de Santana. Todos os deslocados tinham uma afinidade comum de interesse. Assentaram a tenda de trabalho à beira da água permanente, fugindo ao drama das secas periódicas e trazendo para aqui, marcados na própria carne, a experiência de dias incertos. Revelam no seu todo somático e moral a valentia contra o meio físico, a constância no trabalho, o desejo de progredir, não tardando como os romanos a reunir em núcleo, a construir propriedade e consagrarem-se à cultura da cana-de-açúcar. Pela riqueza das terras situadas à orla dos riachos, verificamos que todas elas se prestam admiravelmente à cultura de todas gramíneas, do arroz, as espécies forrageiras, o feijão, o milho, a mandioca, a melancia, o amendoim, o melão e a cana-de-açúcar, da qual a rapadura é extraída. A zona onde se desenvolvera a cultura da cana-de-açúcar fora batizada como o nome de Brejo, e por brejeiro a população que vivia na área da cana-de-açúcar. Por ser mais lucrativa, porque mais procurada, a cana-de-açúcar foi se alastrando de modo que, há mais de um século, o produto não só bastava ao autoabastecimento, como procurava caminho para seu escoamento. O próprio sintoma de expressão econômica do Brejo foi nessa época e nessa emergência que o coronel Francisco Joaquim Flores, líder político de nome, ocorreu a luminosa ideia de transformar os trilheiros que ligavam Santana a Porto Novo
em uma estrada da civilização, porque exportávamos o derivado da cana-de-açúcar pelo novo caminho. Recebíamos através da estrada líquida, o rio corrente, as mercadorias, o correio, o viajante, a moda, o comércio de cultura e ideias, o que fazia de Porto Novo o cérebro de Santana. Se perguntar a uma pessoa que vivera nessa época, certamente lembrará com saudades a chegada de João Gomes montado em sua mula escura, pelo de rato, trazendo a garupa, as malas do correio, e quando, no perímetro da cidade, era saudado e recebido em festas pela novidade que trazia. Aquele apinhamento de homens, mulheres e crianças à volta da casa de José Abóbora, aquele tempo que para muitos fora de glória e felicidades. Porto Novo se formou assim por um imperativo de natureza econômica, o caminho da rapadura, baseando-se nessa toda sua atividade comercial, desinteressando-se pela lavoura, raramente cuidada na barranca do rio, após a vazante. Por isso que pedia tudo ao brejo, desde a farinha, o feijão, o arroz e a rapadura.